duas estratégias com exatamente o mesmo gráfico de payoff. Qual delas será a melhor? É o que veremos no vídeo de hoje. Então já chega deixando aquele like e bora tocar a vinheta. Nosso mercado é prioritariamente lateral. Poxa, lá vem o Nobre falando esse papinho de novo. Mas é verdade, é só você olhar o gráfico do índice Bovespa ou das principais ações do índice que você vai ver que ela passa muito tempo de lado com alguns momentos de tendência. Por isso é extremamente importante que eu entenda e saiba utilizar da maneira correta estruturas que se beneficiem da lateralidade, que ganhem no intervalo de preços com a passagem do tempo. Porque é muito mais simples acertar uma faixa de preço do que efetivamente a direção. E hoje nós vamos falar não de uma, mas de duas estratégias que se beneficiam nesse cenário. E vamos compará-las para verificar qual que comporta melhor no nosso operacional e qual comporta melhor em cada momento de mercado. E eu estou falando da Slide e da Jade Lizard. Mas antes de qualquer coisa, você já é inscrito aqui no canal? Não esqueça de inscrever-se e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo relevante como esse. Toda quarta tem vídeo novo aqui. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade aberta no Telegram, a maior e melhor comunidade de opções do mercado financeiro, acesse o link na descrição, é totalmente gratuito e você não sabe o que está perdendo. Antes de mais nada, o que são estratégias de lateralidade? São estratégias que eu monto, acredito, um range de preço e elas ganham com a passagem do tempo. Isso é, enquanto o ativo permanecer naquele intervalo que eu determinei de preço, eu vou ganhando dinheiro todos os dias, porque ela vai sensibilizando. Essas estratégias são montadas ou a zero custo ou recebendo certo crédito. Inclusive, essa é uma diferença das duas estratégias que a gente vai mostrar aqui. E antes vamos entender como funciona cada uma delas e como fazer a montagem delas. Para estudo das operações, eu selecionei o BOVA ETF, que replica o nosso índice, porque tem um comportamento mais lateral, porque tem boa liquidez e porque os prêmios são bem interessantes, apesar da volatilidade baixa. Lembrando que quando a volatilidade sobe, as duas estruturas que a gente vai mostrar aqui se beneficiam muito com a passagem do tempo. Então vamos começar com a Jade Lizard. A Jade Lizard ela é uma estratégia que você vende uma put fora do dinheiro e monta uma trava de crédito também fora do dinheiro. O seu intuito é que o ativo permaneça entre os strikes vendidos e a estrutura vire pó. Você monta recebendo um crédito e sai no 0 a 0 ou pagando um valor bem mais baixo do que você recebeu na montagem. Particularmente, eu não gosto da trava de crédito com call, porém quando ela entra integrada numa estrutura, como é o caso de uma venda de put mais essa trava, ela faz sentido sim e é uma estratégia extremamente lucrativa. Vamos dar uma olhadinha no nosso exemplo aqui. A estratégia é composta por uma compra de call, então aqui no exemplo uma call do strike 121, que está custando ali R$ 2,15. Então aqui eu tenho um débito 2,15, uma venda de call um pouquinho mais dentro do dinheiro, aqui no 120, onde eu tenho um crédito de R$ 2,64, e eu vendo uma put fora do dinheiro, uma T aqui 115, recebendo um crédito ali de 86 centavos. Se eu recebo 2,64, recebo 0,86 e pago 2,15, efetivamente eu estou recebendo R$ 1,35. Esse valor é o lucro máximo dessa operação. Quando eu monto ela, a minha intenção é que o ativo permaneça até perto do vencimento entre os strikes vendidos, pois assim a minha trava vira pó e a minha put vira pó, e eu fico com todo o prêmio recebido. Ou eu posso também determinar um alvo, por exemplo, se eu entrei recebendo 1,35 e quando eu tiver que sair pagando, sei lá, 30 centavos, eu zero a operação, recebo muito na montagem, pago um pouquinho na saída e fico com essa diferença no meu bolso. Na alta, a minha put vira pó e eu tenho que pagar essa diferença dos strikes da trava de crédito para sair da operação. Por isso é muito importante que na montagem eu receba mais do que a diferença entre esses strikes. Por exemplo, aqui, na alta eu vou ter que pagar R$ 1 para sair e ainda fico com um lucro de 35 centavos. É um lucro pequeno, mas fica no meu bolso. Sendo assim, na alta essa estrutura não tem risco. E na queda? Bom, o risco dessa posição é a queda, justamente por conta dessa put vendida aqui. Se o ativo despencar, eu vou ter que assumir o ativo pagando 115 nele, menos o meu prêmio recebido. Sendo assim, qual que seria o meu break-even da posição? Qual que seria o meu risco? A partir de onde eu começo a perder grana? No 115 menos 1,35. Sendo assim, eu só começo a perder grana abaixo do 113,65. Se a gente notar, essa put não foi por acaso no 115. Em BOVA há uma região de suporte bem relevante no 115. Eu sempre vou tentar jogar o meu risco para próximo de regiões de suporte ou até abaixo delas,
Esse vídeo não representa nenhum tipo de recomendação de investimentos, apenas fins didáticos, mas é a forma inteligente que eu tenho de montar, já que o meu risco é para baixo. E aqui nós podemos ver claramente a estratégia de forma mais didática no gráfico de payoff, onde eu vendo a put, monto a trava de crédito com call, meu break-even ali no 113,65, que nada mais é do que o strike da minha put menos o prêmio recebido. O meu range de lucro máximo é do 115 até o 120, que é o intervalo das opções vendidas, onde eu recebo ali o meu R$1,35, todo o prêmio da posição, e se o ativo subir, eu devolvo um pouco de grana para o mercado, mas ainda assim eu tenho um pequeno lucro aqui, né? Então, na alta, essa posição não tem risco, somente tem risco para baixo. Por isso que é muito importante que eu não importe comprar o ativo caso ele vá cair, que ele caiba na minha carteira e que eu tenha a grana para honrar esse compromisso, que eu tenha todo o notional da posição. Agora que a gente já viu a nossa Jade Blizzard, vamos dar uma olhada na slide e ver as peculiaridades dela. Um ponto interessante é que na slide eu tentei aproximar o risco, botar a opção vendida no mesmo strike, tentar colocar mais ou menos o mesmo range com a premissa da montagem ser pelo menos no zero custo, porque ao contrário da Jade Lizard, a slide nós montamos geralmente no zero custo, ou se recebemos é muito pouquinho. Esse valor recebido do crédito ele não é tão considerável. Mas vamos dar uma olhadinha na slide. A nível de comparação, a gente montou uma estrutura com um risco semelhante, né? Então a slide seria uma trava de baixa com put, uma put vendida fora do dinheiro para pagar essa trava. Vamos dar uma olhadinha nos preços. Então, se eu comprar AT de strike 120, eu vou pagar aqui cerca de R$ 2,23. Então, eu estou comprando, gera um débito. Aí eu vou lá e vou vender uma opção um pouquinho mais fora do dinheiro. Vou vender AT de strike 118. Nessa venda, eu estou recebendo, estou vendendo, né? R$ 1,53. E para pagar o custo dessa trava, eu vou lá e vendo a opção mais fora do dinheiro possível. No caso aqui, a T115, a gente recebe ali 86 centavos. Então, se eu somar todos os meus créditos e débitos aqui, eu vou ver que eu recebi 16 centavos nessa montagem. Tá bom, eu nem contava com esse valor recebido, essa operação a gente monta a zero custo, recebendo muito pouquinho. E qual que é a minha intenção? Qual que é o meu interesse quando eu monto esse tipo de operação? Eu quero que no vencimento o ativo permaneça entre esses dois strikes aqui, entre 118 e 115. Por quê? Porque se acontecer isso, essa opção fora do dinheiro, que é meu risco, ela vira pó e eu recebo os R$2 dessa trava, o prêmio máximo da trava, que é a distância entre strikes. Então eu posso receber até R$2 nessa posição. E na alta, o que acontece? Na alta, essa estrutura não tem risco. Apenas todas as opções viram pó e eu saio no 0 a 0. Mas como eu não paguei para montar ela, está tudo certo. Na verdade, se eu montar essa posição e o ativo subir rapidamente, ela ainda sensibiliza um pouco, eu ainda vou ganhar alguma coisinha de prêmio. Mas, via de regra, vamos considerar que elas viram pó. Qual o meu risco nessa posição? Da mesma forma que a Jade Lizard, o meu risco é a queda. Como assim a queda? Porque eu tenho essa put vendida aqui fora do dinheiro. No caso de queda, eu vou ter que ter a grana para pagar o exercício dessa put, mas não necessariamente o 115. Eu tenho que ter grana para pagar 115 no exercício da put, menos o lucro máximo dessa trava, que são os R$2. Sendo assim, eu estou pagando efetivamente na ação R$113. Essa grana aqui que eu vou ter que ter em garantia. Na verdade, se eu considerar os 16 centavos que eu recebi na montagem, efetivamente eu estaria pagando R$112,84, né? É um break-even bem interessante. Se eu tenho uma região relevante de suporte do ativo no 115, olha, eu vou começar a perder dinheiro somente abaixo de 112,84. É uma operação que pode ser bem bacana, principalmente se eu quero comprar o ativo ou se eu acredito aqui no intervalo. Então essa é a nossa slide estrutural. Quando a gente olha aqui no gráfico de payoff, a gente pode ver que claramente que eu montei a slide estrutural com put. E o que a gente verifica? Que eu perco grana somente abaixo aqui dos 112,84. O range de lucro máximo é um pouquinho menor do que o da Jade Lizard. Aqui seria do 115 ao 118. Porém, o lucro máximo ele é maior. Vocês vão notar que essa amplitude aqui é maior, né? E na alta? Bom, na alta eu saio praticamente no 0 a 0, ficando somente com aqueles 16 centavos que eu tinha recebido na montagem. Então, o payoff é muito parecido das estruturas, né? E onde montar essas estratégias? Bom, como eu mencionei, o risco é a queda. Então, eu vou tentar jogar a put vendida o mais perto possível de uma região de suporte ou até abaixo dela,
onde o ativo tem a menor probabilidade de ultrapassar. E o meu viés para o ativo é de lateralidade, então eu quero que ele permaneça naquele range. Se subir, não vai ser tão ruim, porque eu saio quase no 0 a 0 de uma e recebo um pouco de crédito na outra, mas não é o desejado. Eu quero que fique no range da estrutura. E vale lembrar também que esse tipo de estrutura deve ser montado somente em ativos com boa liquidez. Outra coisa que é interessante mencionar é que se a volatilidade aumentar, a montagem das estruturas tende a ser melhor. Eu recebo mais na Jade Lizard e eu consigo ampliar muito mais o range de ganho nas duas estratégias. As duas são excelentes estratégias. Cada um tem sua opinião em relação a elas e é difícil mensurar. Por isso eu escolhi alguns critérios para que a gente pudesse comparar elas e dar pontuações, ver qual delas sairia vencedora nessa posição. Se bem que não existe estratégia melhor que outra, existe um momento certo para cada uma, mas só para a gente ter algum critério aqui. Os critérios foram lucro máximo, crédito na montagem, probabilidade de lucro, melhor assunção, melhor ponto de compra do ativo, nosso break-even, né? Lucro na alta, notional utilizado, ou seja, o valor que eu preciso para comprar aquele ativo, caso efetivamente ele caia, eu tenha que adquirir ele no exercício da put, a sensibilização e a facilidade de manejos. Claro que eu vou falar de manejos mais simples, né? Mas qual delas é mais fácil de manejar? Então, através desses 8 critérios, a gente vai tentar mensurar qual delas que é mais interessante, qual delas é melhor. E para ajudar ainda na nossa escolha, eu montei uma tabelinha bem legal aqui para a gente ver o comportamento da estrutura acerca do valor do ativo, isso considerando o valor intrínseco, lá perto do vencimento. Como é uma estrutura de tempo, a gente quer que ela queime até perto do vencimento para nos dar o lucro máximo possível. Aqui está o preço do ativo no momento que eu parametrizei, no momento que eu peguei os preços das opções. E nesse campo amarelo aqui, eu simulo o comportamento do ativo para verificar lá no vencimento qual vai ser o valor da estrutura. Se eu pago para sair, se eu estou recebendo, e ela vai ajudar a gente a gerenciar os critérios aqui. Aqui embaixo eu tenho os critérios de avaliação para que a gente possa comparar as estruturas. Então, sem mais delongas, vamos comparar aqui. Primeiro critério, lucro máximo. Qual a estrutura que consegue ganhar mais? Se o ativo ficar no 116, ele está no ponto máximo de lucro das duas estruturas, que é entre as opções vendidas, né? Então, eu tenho lucro máximo nas duas estruturas. Na Jade Lizard, o lucro máximo é o valor da montagem. Então, eu recebo no máximo R$ 1,35. Já na slide, o lucro máximo é representado pelos R$ 2,00 da trava de débito e a put nossa fora do dinheiro vira pó. Então, eu ganho os R$ 2,00 mais os 16 centavos que eu recebi na montagem. Sendo assim, o lucro máximo da slide aqui é R$ 2,16 contra R$ 1,35 da Jade Lizard. Nesse ponto, então, a slide ganhou no lucro máximo. Critério de lucro máximo, a slide está se mostrando melhor. Segundo critério, crédito recebido na montagem. Bom, na Jade Lizard eu monto recebendo R$ 1,35. Na slide, eu montei recebendo somente 16 centavos. Nesse quesito de crédito na montagem, a vencedora claramente é a Jade Lizard aqui, né? E um outro critério aqui, probabilidade de lucro. Bom, as duas estruturas têm um range bem interessante. A Jade Lizard do 121 até o break-even, aqui 113,65, ou seja, R$ 7,35 de range, e a slide do 120 até o 112,84, R$ 7,16 de range ali de lucro. Então, nesse caso aqui, como está muito perto, eu vou dar um empate para as duas aqui em probabilidade de lucro, né? Lembrando que a probabilidade de lucro não é o lucro máximo, é a chance de eu sair vencedor na estratégia, né? E ponto de compra no ativo, break-even, ponto que a partir dele eu começo a ter prejuízo na queda, né? Vamos ver onde se sai. Bom, a slide, abaixo de 112,84 eu começo a perder grana. Na Jade Lizard, abaixo de 113,65. Então a slide aqui está se mostrando vencedora. Quer ver uma coisa? Se porventura o ativo cair a 113, o que vai acontecer? Na Jade Lizard eu vou ter que pagar R$ 2,00 para sair da put. As minhas calls viram pó, mas eu recebi 1,35. Eu devolvo 1,35 e ainda tenho que pagar 65 centavos. Na slide, eu recebo R$ 2,00 da trava e pago R$ 2,00 para sair da put. Então, recebo 2, pago 2, saio no 0 a 0. Como eu recebi 16 centavos na montagem, eu ainda saio ganhando uma graninha. Então, em ponto de compra do ativo, porque esse break-even equivale exatamente a quanto eu estou pagando no ativo se ele despencar. Nesse ponto, a slide é vencedora. Lembrando que a partir daqui eu começo a ter prejuízo, tá, pessoal? Então, ponto de compra do ativo, break-even,
a slide levou a melhor. Lucro na alta, se houver. Na Jade Lizard, como eu recebi R$ 1,35 na montagem, se o ativo disparar, digamos que o ativo bateu lá 122. Na Jade Lizard eu pago R$ 1 para sair da trava de crédito, eu ainda fico com 35 centavos, então tem algum lucrinho. Na slide, tudo vira pó, e eu fico somente com os 16 centavos da montagem. Nesse caso, a Jade Lizard na alta, ela tem o melhor resultado, então ponto para a Jade Lizard. E Notional? Quem ocupa o menor Notional? Quem eu tenho que pagar menos? É efetivamente aquele que eu vou pagar mais barato na ação. Então, no caso da slide, eu pago R$ 112,84 e na Jade Lizard R$ 113,65. Então, a slide levou vantagem aqui porque eu estou pagando mais barato para comprar a ação em caso de queda. Então, o Notional é a nossa slide que está ganhando. E sensibilização. Quem ganha na sensibilização? Como a Jade Lizard é uma estratégia que eu monto recebendo uma grana, ela começa a sensibilizar muito mais cedo, sendo que as calls estão fora do dinheiro e as puts também, elas vão queimando. A slide não. Para eu ter um lucro relevante, eu tenho que levar até pertinho do vencimento. Na prática, se eu montei a slide e o ativo sobe imediatamente, eu ainda tenho um lucro residual muito bom aqui e posso montar de novo se o ativo vier a cair. Mas como a gente está considerando perto do exercício, a Jade Lizard tem uma melhor sensibilização, ela sensibiliza mais rápido. Inclusive, nela eu consigo botar um alvo mais rápido, fazer um trade mais rápido, né? E para manejo, quem é melhor para manejo? Vamos pensar o seguinte, eu vou falar um manejo simples. Imagina que o ativo bateu lá R$ 113, tá? Eu tenho R$ 1,35 na Jade Lizard. O que eu posso fazer? Eu posso comprar essa put aqui que vai estar valendo R$ 2 e vender uma put R$ 1 para baixo. Eu posso usar essa grana aqui para reduzir o strike ali para o 114. Então eu consigo fazer o manejo devolvendo um pouquinho da grana que eu recebi e está show de bola. E no caso da slide, a slide eu vou receber R$ 2 da trava. Então eu posso rolar essa put aqui para R$ 2 para baixo, eu posso rolar lá para o 113 com essa grana. Na Jade Lizard eu vou conseguir jogar mais ou menos para o 114. Na slide eu vou conseguir jogar para o 113. Então nesse caso, nesse manejo simples, a slide acaba levando vantagem aqui, né? Então vamos ver agora a nossa pontuação como ficou. Então na slide, lucro máximo, a slide levou vantagem. Crédito na montagem, a Jade Lizard levou vantagem. Probabilidade de lucro, as duas empataram. Ponto de compra do ativo, a slide, porque eu consigo comprar mais barato, né? E se tiver alta, quem lucra mais? A Jade Lizard, porque eu devolvo parte do dinheiro e fico com o restante na estratégia de crédito. Notional, a slide, porque eu estou pagando mais barato no ativo. Sensibilização, a Jade Lizard, porque ela queima mais rápido, eu consigo fazer um trade mais rápido. E manejos, a slide, porque no manejo simples eu consigo jogar ela muito mais para baixo, eu consigo jogar o strike da put vendida, que é o meu risco, muito mais para baixo. Então se eu fizer uma sominha rápida aqui, para verificar quem levou essa disputa, eu vou ver que na Jade Lizard eu tive 4 pontos e vou ver que na slide eu tenho 5 pontos. Então a nossa slide foi vencedora nesse comparativo. Foi uma leve vantagem para a slide. Quer dizer que ela é uma estrutura melhor? Não, quer dizer que depende do meu viés. As duas estruturas são excelentes. Na geração de crédito, entrada e saída mais rápida, a Jade Lizard é sensacional. E quando eu quero maior proteção, lucro maior, eu quero comprar um ativo numa assunção melhor, a slide é insuperável. Claro que aqui nós não estamos falando das possíveis variações das estruturas, porque se for falar em variação, os alunos do COI chegam a brilhar o olho e pensar mil maldades. Inclusive, a gente teve um aulão mostrando todas as possibilidades, como alavancar lucros nas slides, reduzindo risco, reduzindo chamada de margem, ampliando o range. Tem muita possibilidade, inclusive de manejos. A gente teve essa aula na última semana no curso Operações Estruturadas. Inclusive, se você quiser aprender esse tipo de estrutura mais robusta, manejo e como fazer o mercado financeiro virar uma fonte de renda recorrente através das opções, eu te convido para conhecer o curso Operações Estruturadas. O link está na descrição e você será muito bem-vindo à nossa turma. Então, só para lembrar, pontos ideais de montagem, com a put vendida perto de regiões de suporte relevante ou abaixo dessa, pois na alta, nenhuma das estruturas tem risco, então isso é muito mais tranquilo. Na alta, o pior que pode acontecer é eu sair no 0 a 0 ou recebendo bem pouquinho. Lembrar que na queda eu vou ter que assumir o ativo. É importante também eu montar esse tipo de estrutura em ativos estacionários, por isso que a gente utilizou como exemplo um ETF, e também lembrar que eu tenho que ter a grana para assumir o ativo caso ele venha a ter uma queda relevante. E eu não tenho que ter problema em ter esse ativo na minha carteira.
esse é um critério essencial. Mas me conta aí, qual estratégia você gosta mais? Qual você utiliza mais? A Jade Lizard, a Slide? Deixa nos comentários. Não esquece de deixar o like, pois você ajuda demais o canal. Um grande abraço, excelentes trades e até o próximo vídeo.